quarto ponto, na verdade, que engloba também o conforto, mas é relacionado à ventilação. E aí existem dois tipos de sistema de ventilação. A ventilação natural, está abundante aí na natureza, lógico, se a gente permitir, né? O que seria permitir? Eu não posso bloquear esse vento natural entre na minha instalação. E temos também a ventilação mecânica, que aí é onde eu utilizo ventiladores, ou seja, a necessidade de energia elétrica para movimentar esses ventiladores. Então, nesse caso, custo energético para que esses ventiladores possam funcionar. Para se promover, né, como então ocorre essa ventilação natural? Para ocorrer uma ventilação natural, há necessidade de ocorrer uma variação de pressão. Essa variação de pressão ela deve ocorrer em diferentes pontos da instalação. E essa variação de pressão normalmente ocorre quando há uma variação de temperatura em diferentes pontos da instalação. Lógico, devo ter aberturas em diferentes extremidades, tá? Senão não tem como o vento entrar e sair. Uma instalação que tem uma temperatura, nesse caso aqui, uma temperatura do lado esquerdo, ela está maior do que do lado direito, então vai forçar que a corrente de ar, de forma natural, se desloque para a região onde a temperatura está maior, devido à diferente densidade do ar, né? Como eu falei, então eu não devo bloquear a entrada de ar, não tem como ar, mas a gente vê, né, propriedades, o produtor, ele constrói instalações próximas, seja um silo, seja outras, enfim. E aí, nesse caso, bloqueia a entrada de ar de forma natural. Ou então ele usa cortinas. Se usa cortinas, no caso aí, talvez tenha dimensionado errado o beiral, ele usou a cortina para evitar a chuva. Não tem mais ventilação natural. Um exemplo, fez a construção próxima, muito próxima ao galpão. Então, também vão ter problema com ventilação natural. A própria topografia do terreno acontece muito em Gerais. Normalmente o produtor ele tem que cortar o terreno, né, para construir a instalação. Então, a topografia do terreno também ela tem funcionado, tem sido uma barreira para a ventilação natural. Exemplos aí também de ações construídas, uma emendada à outra, isso também prejudica a ventilação natural. Qual seria a distância mínima para saber qual seria então a distância? Então, dependendo da altura do galpão, então tem a altura do galpão e a distância entre os dois. Então, eu multiplico essa altura por 100, então a distância que eu devo deixar uma instalação da outra. Por exemplo, que a altura do galpão seja de 10 metros. O outro galpão deve ser construído pelo menos a 50 metros. Isso para quê? Para que a massa de ar possa, esse galpão, passar pelo outro galpão também. Se eu construo galpões muito próximos, a massa de ar ou é bloqueada, ou ela passa pelo telhado do galpão e vai embora. Um exemplo, então, de instalação que não tem nenhum obstáculo ao redor dela, a ventilação natural aqui ela é abundante, né? Além de ser essa instalação ter sido construída no local alto, desejável, e aqui instalações onde obedece licenciamento mínimo. Com certeza, nesses dois casos que eu mostrei agora, a ventilação natural ela é abundante. A ventilação natural ela pode cruzar o galpão ao longo do seu comprimento ou ao longo da sua largura. Preferível, né, recomendado que essa ventilação natural ela cruze a ventilação de forma transversal, ou seja, ao longo da sua largura. Dependendo da região, colocar alguns quebra-vento, tá, para evitar que a ação do vento não venha danificar a estrutura do telhado. De acordo com a intensidade do vento, não existe estrutura que suportar isso. E também pode utilizar quebra-vento como uma forma de direcionar ou passar por dentro da instalação. É o exemplo que ocorreu nessa foto. O outro ponto que é importante ser observado na ventilação é na aberturas, principalmente as aberturas, a gente vê muito comum na instalação Comfort, as aberturas que o pessoal deixa no telhado. Então, essas são as mais comuns, lanterninha, a transposição lateral ou chaminé. Há uma grande dúvida como dimensionar o lanterninho. Vai ser de acordo com a largura do galpão. Então, para cada 9 metros de largura, deve-se deixar, então, 15 centímetros de abertura. E aí pega esse 15 centímetros, né, que seria esse valor X,
e multiplica por esses outros fatores, você tem o dimensionamento da UTI. Abertura mínimas, tá? Lógico, se o dimensionou for um pouquinho maior, tá? Obedecendo aquelas proporções, não tem problema. Então, se for abertura com transposição lateral, para cada 3 metros, deixar 10 centímetros de abertura. Multiplica por fatores, você também vai ter as dimensões corretas da sua abertura do telhado. Se eu não consigo, utilizando todos os recursos que a natureza disponibiliza para a gente, que é a ventilação natural, e mesmo assim eu não consigo ter um fluxo de ar, uma vazão mínima necessária, que é de aproximadamente 800 metros cúbicos por dia para os animais, eu devo utilizar a ventilação mecânica. E aí vai depender da quantidade, da densidade dos animais, do tipo de construção, das condições climáticas, da condição financeira, enfim, diversos fatores. Deve ser observado para se pensar em utilizar a ventilação ou não. Normalmente, aqui no Brasil, o produtor já utiliza a ventilação mecânica para auxiliar a secagem da cama, principalmente em períodos mais úmidos. Existem 2 tipos normalmente utilizados no COMPOST, 2 tipos de ventiladores: ventiladores de alta rotação e baixa vazão, que é o ventilador LVHS, e os ventiladores HVLS. Os ventiladores HVLS, eles são ventiladores com uma menor velocidade do ar, mas ele tem uma economia de energia muito grande. Lógico, dependendo do tipo de ventilador LVHS, também você pode conseguir também economia de energia muito grande. No mercado tem diversos fabricantes, diversos modelos, e aí a pergunta que sempre o pessoal faz, né, qual escolher? É muito importante a extensão dos ventiladores. Um exemplo, um ventilador totalmente poeirado. E na foto aí da direita, os ventiladores sem hélices. Modelos existentes no mercado, como o produtor vai escolher? E aí é difícil, né? Então, quando eu elaborei essa planilha, eu acho que eu utilizei aí dados de fabricante, alguns pontos que o produtor deve observar, lógico, custo, eficiência energética, potência, assistência técnica. Não adianta comprar o melhor ventilador e não ter assistência técnica. Mas de acordo com essa tabela, vamos pegar 2 modelos, o modelo A e o modelo H. Né? Tem um diâmetro aproximados de aproximadamente 1,5 m e potência iguais, de aproximadamente 1,5 cavalos. Se a gente observar a vazão, a capacidade que esses ventiladores, né, têm de entregar a vazão de ar, modelo A 86.000, modelo H 48. Então, às vezes, a diferença de preço é tão pequena e a eficiência energética pode ser muitas vezes maior. Então, a gente observa, por exemplo, o modelo A ele tem uma eficiência de 77 metros cúbicos por hora por watts. E o modelo H, aproximadamente 43 metros cúbicos por hora por watts. Um ponto importante que eu debato bem no livro, também não adianta eu comprar o melhor ventilador se eu fixo esse ventilador de forma errada na minha instalação. Não é aconselhável fixar esses ventiladores por meio de cabos. Quando eu coloco um ventilador preso somente por cabo, esse ventilador ele vai se movimentar. E o movimento que ele exerce preso nos cabos, há uma redução na eficiência energética. Então, o ventilador ele vai ficar se movimentando ali, né, preso nesses cabos, isso vai reduzir a sua eficiência energética. É importante que esses ventiladores estejam presos por estruturas conforme está a foto da direita. Um outro ponto que deve ser observado na escolha dos ventiladores é no tipo de transmissão da potência do motor para as hélices. Quando o ventilador ele possui correia e polia, parte da energia que fornecida do motor para rotacionar as hélices, ela é perdida por atrito da correia na polia, é perdida por calor, e também tem um inconveniente ao longo do tempo, é necessário fazer a troca, a manutenção dessas correias. Observar, por exemplo, a perda de potência nesses ventiladores com polia e correia pode chegar até 15%. A gente pode observar por essa foto térmica justamente isso. Essa é a mais clara aí, a energia elétrica está sendo dissipada por meio de calor por ambiente.
Ou seja, o produtor está pagando energia elétrica para o ventilador, né, transformar essa energia elétrica, ao invés de transformar essa energia elétrica em rotação, né, ou seja, transformar isso em vento, está transformando isso em calor e está sendo perdido para o meio ambiente. Aqui tem um sistema fechado que da instalação possui uma placa de resfriamento, esse ar é forçado por meio de exaustores a cruzar ao longo de todo o comprimento da instalação. Então, como eu falei, uma extremidade da instalação tem placa de resfriamento, no meio tem as vacas, né, a área de cama com as vacas, os defletores que vão forçar ou direcionar o ar passar próximos aos animais, e na outra extremidade eu tenho os exaustamentos desse sistema. É um sistema muito simples, onde a bomba vai jogar água vai superior do material poroso, normalmente o pessoal tem utilizado a celulose. O ar, então, que está externo à instalação será forçado a passar por esse material úmido, irá ocorrer, então, uma troca de calor, e isso vai ocorrer, então, além da redução da temperatura, um incremento muito grande de umidade. Esse sistema, quando alguém me pergunta, eu devo utilizar, não devo utilizar, eu gosto de verificar onde está a propriedade do produtor, esse mapa, para ver se é recomendado ou não, principalmente em relação à umidade relativa. É um sistema que a umidade normalmente fica muito elevada, acima de 80%, há uma dificuldade muito grande em manejar a cama. Então, a corrosão, principalmente das partes metálicas que ficam no interior da instalação.